Então, primeiramente, bom dia a todos e parabéns por terem chegado até aqui. A gente sabe que a nossa seletiva é uma seletiva muito competitiva, muito extensa, né? Mas não tem jeito, tem que ser desse jeito. A gente tem que ter as online, depois tem que ter a prova, que seria a prova presencial em Barra do Piraí, mas teve que ser online. E esse ano também, como no ano passado, os treinamentos vão ser online, né? E as provas também. As provas vocês já fizeram, já sabem como a gente vai fazer. Vão ser provas vigiadas, né? Daqui a pouco o Gustavo vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente vai fazer um calendário, mostrar um calendário para vocês e algumas instruções, algumas regras, como é que a gente vai fazer a pontuação, né? Vocês vão ter, além das aulas, né? Sábado, acho que praticamente todo sábado, né? A gente está com aula de manhã. Todo sábado. A partir de hoje, mas a partir do próximo sábado já tem aula. E aulas durante a semana também, só que à noite, né? É muito importante que vocês assistam às aulas. Elas todas vão ser gravadas e disponibilizadas, então se tiver alguma impossibilidade de vocês assistirem, vocês podem assistir a gravação, podem e devem assistir a gravação. Mesmo quem assistir a aula, assista novamente a gravação para pegar as dicas, pegar as instruções. De preferência, vocês estudem um pouco antes, deem uma olhada na matéria que vai ser dada na aula, né, para vocês já entrarem nas aulas sabendo alguma coisa, né, sabendo, marquem as dúvidas que vocês têm. Então, bom, é isso. Vocês estão de parabéns e a gente vai ter 3 meses agora de treinamento intensivo, com aulas, provas, lista de exercícios que vocês vão ter que fazer, tudo isso valendo nota. E só depois, no final, a gente vai selecionar, quer dizer, na verdade, serão 15 estudantes, né? Vocês são 40 agora, e no final, 10 estarão na equipe da IOA, a equipe 1 e a equipe 2, e 5 estarão na equipe da OLA A, tá? E aí depois, como todas essas competições vão ser mais para o final do ano, depois, uma vez escolhidas as equipes, a gente vai fazer um outro cronograma com algumas aulas. Quem for da equipe da OLA A vai ter que treinar os foguetes virtuais, vai ter que treinar montar e lançar esses foguetes virtuais. Então, vai ter que ter aula de Open Rocket, que é o software. Alguns de vocês já estavam aqui no ano passado, estavam na seletiva, então já tem essa experiência. Quem mais? Então, para não deixar vocês parados, né, no intervalo entre a seleção das equipes e a competição, a gente vai fazer um outro cronograma, então, para sempre estimular vocês a continuarem estudando. Bom, é isso. Por enquanto, não estou lembrando de nada mais para falar com eles. Hein, Canalha? Sim, não, isso daí, certamente, então, de parabéns. Começaram lá com 5 mil, 5 mil, as 3 provas online, 5 mil, entendeu? As consultas, facilidades todas, né? 5 mil as 3 provas, depois 152 fizeram aquela prova terrível, né? E aí estamos aí com os 40. Muito bom. O Eduardo está perguntando como é que vai ser o esquema da IOA. A IOA, ano passado, não teve a IOA. Ano passado teve a JECA. E a JECA tinha uma competição individual e uma competição de grupo. Esse ano não vai ter JECA. Esse ano vai ser IOA. Então, os estudantes da equipe 1 e equipe 2, vão fazer todas as provas. Inclusive, a prova de grupo vai ser por país esse ano. Tá? Ano passado, a prova de grupo eram grupos de 10 multinacionais. Esse ano, não. Esse ano, a IOA volta com a competição de grupo por país. E, então, as equipes selecionadas vão fazer todas as provas da IOA. Tá bom?
Ok. Viu? O Eduardo está perguntando se um aluno pode participar das duas competições internacionais. Num passado distante, a gente permitia que um mesmo aluno fosse para o OLA A e IOA. Porém, atualmente, a gente não concorda mais com isso. Por mais genial que seja o aluno, ele deve escolher uma delas, para que mais alunos tenham oportunidades de participar. Tá? Imagina que estivéssemos 5 geniais alunos e que eles participassem das duas Olimpíadas. Poderiam até ganhar medalha de ouro nas duas, seria ótimo para o Brasil, parará. Mas a gente estaria privando outros 5 de ter tido essa experiência internacional. E aqui a gente privilegia, né, o número de alunos o maior possível indo às Olimpíadas Internacionais, viu, Eduardo Toledo? Né? Da estoniana eu não sei, se alguém tem alguma informação sobre a Olimpíada Estoniana, que o Jean Bojan está perguntando que no ano passado teve, se esse ano vai ter, não sei se alguém tem alguma informação. Não tô sabendo de nada, não. Também não. Isso foi um convite que o líder da Estônia fez ano passado, né? Logo assim que tinha, né, começado aí a pandemia, e aí decidiram fazer virtual, e como era virtual, né, resolveram convidar participantes de outros países, né? E aí os brasileiros participaram. Não sei se tem alguém que está aqui no treinamento desse ano que teve no ano passado, né? Porque tem alguns que estão pelo segundo ano aqui no treinamento, podem contar como foi. Mas acho que deu tanto trabalho que eles não vão querer fazer esse convite novamente. Acabou sendo um teste, né, para a JECA, né? Sim, claro, depois, do jeito que a coisa evoluiu, os próprios organizadores deram suporte para a JECA, né, e usaram a mesma plataforma, claro, foi bom porque viram quais que eram os problemas que havia, né, conseguiram corrigir boa parte. Mas... Sim, em resumo, foi um pouquinho bagunçado. Esse ano a gente está mais preparado, né? Ano passado foi tudo no improviso. A gente não tinha nada a ver com a organização da estoniana, bem que a estoniana se mostrou pouco preparada para realizar o evento, né? Algumas confusões ali e tal, né? Depois se acertou tudo no final, né? Tá? Isso. Tem uma pergunta aqui do João Ribeiro, desculpa, Caramba. Sim, vai lá. Se a equipe 1 e 2 da IOA serão iguais. Sim, né? São competições individuais, né? Então, cada país leva 5 estudantes na equipe principal e, pelo que informaram, teremos aí a oportunidade de ter uma equipe convidada, né? E aí, então, são mais 5 alunos. Mas cada um compete individualmente, exceto que esse ano, ao contrário dos anos anteriores, a competição de equipe será por país também, não será mista, como foi nas últimas edições. Então, vocês vão vai ter o time 1 e o time 2 para a competição de equipe, mas competindo como times diferentes. Sim, diferente da OLA, que tem provas em grupos sempre multinacionais, tá? Faz parte do regulamento da Olimpíada Latino-Americana, que tem que ter provas em grupo, um aluno de cada país, tá? Isso não vai mudar, tá? Faz parte do regulamento deles. Então, estejam preparados para exercitarem o seu espanhol e, claro, os alunos de lá vão treinar um pouquinho com vocês em português, né? Alguns gostam de aprender um pouquinho em português. Então, durante as aulas presenciais, era um grande aprendizado de ambas as partes, tá? Eles aprendiam um pouco de português, a gente aprendia um pouco mais de espanhol. Tá? Isso. Aí também, aqui tem mais perguntas. Qual que é a diferença, então? Né? Assim, tecnicamente, a equipe principal, ela é o organizador que paga as despesas dela. Isso se fosse na Olimpíada normal. E a equipe convidada, ela tem que pagar a sua própria viagem, né? Então, o país que quer levar uma equipe a mais, ele tem que pagar uma taxa. Esse ano vai ser a mesma coisa. Vai ter que pagar uma taxa, mas é uma taxa pequena, que a OBA vai pagar.
E a rigor, assim, não muda nada. Inclusive, houve anos em que países que levaram equipe convidada, teve aluno da equipe convidada que ficou na frente da primeira equipe. Né? Acho que estava com mais sangue nos olhos, falar, eu fiquei na equipe convidada, mas agora eu vou provar que eu sou melhor que o cara que está no primeiro time, né? Tipo reserva de futebol, né? Enfim, estava no banco, chegou, saiu, foi jogar e jogou melhor. Né? Na prática, não faz diferença nenhuma. Né? Só vai ter ali do lado da equipe, ao invés de estar Brasil, vai estar Brasil Guest. É a única coisa que vai efetivamente alterar. O resto, as provas, tudo que faz é a mesma coisa das demais equipes. Não é uma competição paralela, não. E deixa eu ver, tinha mais uma pergunta aqui, a estoniana. Aqui também, quem for para a IOA vai competir em ambas as modalidades ou não participa de ambas? Não, participa de tudo, tá? Como o Eugênio falou no início, ano passado foi uma JECA, né? Foi uma competição que foi inventada ali, né, de última hora para suprir a ausência da IOA. Então, tinha essas regras que eram um pouco diferentes, e esse ano não, vai seguir mesmo o cronograma procedimentos normais de uma IOA. Inclusive, os participantes vão receber camiseta, né, vão receber um kit, né, que os organizadores vão providenciar. Né, então, vai ter mesmo né, vão ser o mais próximo possível das regras de uma IOA, dentro da possibilidade de realizar isso sem ser todos no mesmo local. Se já tem data marcada, não. Tá? A gente sabe que vai acontecer a IOA em novembro, muito provavelmente na primeira semana de novembro, mas não está com a data confirmada ainda. Tá? Eu sei que vocês, talvez, não sei como é que está o calendário aí no Brasil, mas isso pode coincidir com Enem, pode coincidir com vestibular, né? Mas não tem data definida ainda. A gente vai, assim que a gente souber essa informação, nós vamos confirmar. O LAA também não tem data. O LAA também não tem data confirmada ainda, mas deve acontecer em outubro, como no ano passado. Né? Ano passado foi em outubro? Foi em outubro, não foi? Não foi mais Júlio, tarde, foi em outubro? Eu não lembro, já passei da idade de ficar lembrando dessas coisas. Mas é fácil de ver. Eu acho que foi outubro, sim, mais para o final de outubro. O Gabriel Lucena está falando que acha novembro. que foi em novembro. Foi quase novembro. Aí o João está perguntando se vai ter medalha da IOA. Cara, não sabemos. O normal é ter, né? Embora na JECA não teve. E aí nós fizemos as medalhas para a JECA e enviamos. Quer dizer, para os alunos brasileiros que participaram da JECA. Alunos brasileiros. Porque não teve uma medalha física. Teve lá o diploma e lá consta que você ganhou uma medalha do tipo tal e tal. Que é um documento que comprova, obviamente, né? Embora para se exibir é bom exibir a medalha, né? Que é legal. Mas não se preocupe, se eles não quiserem, a gente faz para vocês. Eles merecem, tá? Mas eles devem, se eles vão enviar um kit, eles devem também estar pensando nas medalhas. Então, eles vão querer fazer tudo direitinho dentro das regras da IOA. Sim, mas podem ter alguns probleminhas. Por exemplo, a gente patrocinou as medalhas da Olimpíada Latino-Americana, né, no ano passado, imprimimos, e aí coloquei nos pacotes para os professores representantes de cada país da Olimpíada Latino-Americana, e fui levar o correio, e o correio falou, mas vai para os países da América do Sul? Não podemos aceitar nenhuma postagem para países da América do Sul durante a pandemia. Então, pode ser que de lá para cá também não chegue. A tempo, pelo menos, não chegue bem depois, não sei. Né? Mas pode haver esse problema. Só uma informação que pode ser relevante. A Ola foi em novembro e a final dela foi 29 de novembro. Certo. Foram várias semanas. Foi. Estava com outubro. Então, provavelmente vai ser a mesma coisa esse ano. Sim. Ok. Então é isso. Não tem data certa ainda, mas esperem que isso aconteça aí entre outubro e novembro. Ok. Eugênio, quer falar mais algo? Não. Pode
Tá, Ou não, pode peraí, assumir aí. tem mais perguntas aqui, né? Se o kit que vai ser enviado é referente a alguma prova experimental ou de telescópio. Provavelmente não. Tá? Eu sei que tem Olimpíadas, que nem a própria Olimpíada de Física do Brasil, né? Que envia kit para fazer experimento. Isso vai depender dos organizadores. Tá? Se eles quiserem fazer algo dessa natureza, eles podem fazer. Né? Mas existem aí complicações logísticas, né? Porque são muitos países envolvidos e enviar coisas de um país para o outro nem sempre é muito fácil, as coisas podem se perder na alfândega. Eu tive uma experiência organizando um projeto desse que não deu certo, alguns países voltaram, enfim. Mas não sabemos, tá? A única informação que nós temos da IOA até o momento é que vai acontecer uma IOA que será organizada pela Colômbia, que vai poder levar 2 times, um normal e um convidado, e que vai acontecer provavelmente em novembro. É tudo que sabemos até o momento. Não houve ainda nem a primeira carta, o primeiro anúncio, que é que constam algumas informações já. Tá? Então essas coisas vão ser repassadas, né, a todos vocês assim que nós soubermos as informações. Tá? Então essa é toda a informação oficial que nós temos. Idem para a OLA, né? Não tem nenhum anúncio oficial ainda. Né? Muito bem. Então, já que eu estou falando aqui, eu vou mostrar de novo alguns slides, né? E, bem, já estou vendo aqui, tem mais tempo para preparar, né? Isso tem, mas tem gente que tem mais tempo e só deixa para a última hora, né? Então, vamos esperar que não seja o caso. A procrastinação, ela é universal. Tá bom. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que eu mostrei mais ou menos na live do sábado. Então... Só recapitulando, não sei se todos viram a transmissão semana passada, mas nós vamos continuar usando o Google Classroom. Eu já vi que todos os 40 estão lá, tá bom? Então permaneçam lá. Os outros que não foram classificados eu tive que tirar, infelizmente. Então, o Google Classroom é sempre a plataforma onde nós vamos fazer os comunicados oficiais, tá bom? Eu sei que tem o Discord, eu já vou falar do Discord. Mas sempre que vocês tiverem alguma pergunta, né, para a organização é quem está aqui, né? Eu, o Canalho, o Eugênio, o Júlio, o Virgílio, né, o Thiago, né? Vocês preferencialmente façam a pergunta no Google Classroom, tá? Que é para todo mundo ver. Tá? Durante a seletiva, teve aluno que escreveu por e-mail para mim. Eu não respondo e-mail, tá, gente? Se você mandar um e-mail para mim, eu vou responder, coloca sua dúvida no Classroom. Tá? Porque a gente não faz atendimento individual. Tá? A sua dúvida pode ser a dúvida do seu colega, então coloca sempre a dúvida no Classroom, embaixo do tópico relevante, põe um comentário que a gente responde lá. Tá certo? Isso tem que ser assim. E então vai ser sempre colocado lá, e aí vai ter uma pequena diferença de como foi a seletiva, de que agora nós vamos criar as tarefas para entrega, né? Porque as listas de exercício, elas vão contar pontos. Vocês vão ter que entregar até uma certa data e nós vamos, então, pedir para entregar através do Classroom. Então, não vai ter mais aqueles formulários, tá? Vocês vão ter que somente enviar o PDF, né, escaneado das resoluções, e aí, então, vocês façam o upload pelo Classroom, vai ter a tarefa, né? Vocês coloquem lá na tarefa, vai ter uma data limite, e então isso fica no calendário, né? Então, quem usa a agenda do Google, né, pode sincronizar com a agenda do Classroom, e aí vai ter lembrete, né? Vai ficar marcado lá quando tem que entregar. Então vai ser sempre por ali, tá? Os comunicados oficiais, os links para as aulas, né? O material de apoio, a programação, tudo isso vai sendo colocado no Classroom, tá? Essa apresentação eu vou colocar lá, também o calendário detalhado eu vou colocar lá também, aí durante a semana. Tá? Então sempre lá o Classroom é nosso canal de comunicação oficial. E tem o Discord, né? O Discord é para ter o bate-papo de vocês com os exolímpicos, com os tutores. Tá? Então, os nossos exolímpicos, não sei se alguém já chegou aqui, mas eles
né, dão um suporte que é fundamental aí para o treinamento, porque eles, né, têm esse contato mais próximo, né, com vocês que estão ali aí, né, treinando, para tirar as dúvidas dos exercícios, dúvidas, né, que nem sempre estejam relacionadas diretamente com os exercícios, mas com os tópicos em si. Tá? Então, o Discord ele tem, né, ele é mais interativo, né, vocês que são jovens têm, né, mais familiaridade com essa plataforma. Então, podem usar o Discord para bater papo, né? Lá também permite colocar figura, colocar arquivo, gravar áudio, fazer sala de bate-papo, um monte de coisa, né? Então, ele é mais dinâmico e o Classroom tem todos esses recursos, tá? Então, aí, para essa interação mesmo de tirar dúvidas sobre o conteúdo, tá? Dúvidas sobre a matéria, preferencialmente no Discord, porque aí também, como tem muitos tutores, eles vão te responder mais rápido. Você procura perguntar uma coisa do Classroom, pode ser que demore um pouco para vir a resposta. Então, tentem separar isso. Tá? No Classroom são dúvidas sobre a organização, sobre como é que vai ser quando vai ser a prova. Né? Isso vocês perguntam no Classroom. Agora, se é dúvida de matéria, vocês perguntam no Discord. Né? Aqui, isso aqui eu tenho que mudar, já vou mudar agora, que isso está errado. Se eu conseguir mudar aqui. Que não são mais 13 listas, tá? Provavelmente vão ser 8 listas de exercícios. A gente queria fazer uma por semana, mas não vai ser mais, tá? A gente conversou com os ex-olímpicos, que vão preparar as listas. E eles prepararam, eles conseguem preparar 8 listas. Então tá bom, né? Acho que ninguém vai reclamar, que é menos lista para fazer, né? E então nós vamos ter 8 listas de exercício. E podemos ter mais algumas atividades, tá? Mais alguns exercícios, né? Principalmente mais para o final do treinamento. Vão ter algumas atividades práticas, né? E relativas, por exemplo, à análise de dados, né? Ou outras aulas que também vão envolver algumas atividades mais mão na massa. Então, se nós tivermos uma atividade dessa que tenha que ser feita após a aula, ela vai acabar contando como uma lista também. Tá? Mas a gente não tem ainda exatamente quantas vão ser, mas não devem ser muitas. Tá? Umas 2 ou 3 no máximo, eu estimo. Tá? Então temos 8 listas garantidas de exercícios e que vão ser sobre os tópicos que vocês vão estar vendo nas aulas ali daquele período, mas ainda, talvez, eventualmente, uma ou outra atividade que, se for pedida, vai também contar como uma lista de exercício depois no cômputo da nota final. E as provas, tá? Eu já vou mostrar os pesos, tá bom? Mas aí nós mudamos uma coisinha aqui. Então vocês não vão gostar muito, então eu vou encher a linha aqui, mais uma prova de análise de dados. Pronto, agora tá certo. Ih, sumiu. Deixa eu contar aqui. Pronto. Ok. Tá bom? Então, nós vamos ter, obviamente, as provas, que são onde vamos, né, avaliar vocês. Vão ser 2 provas teóricas, tá? Uma no meio do processo e uma no final. Uma prova de planetário e uma prova de carta celeste, tá? Que é um pouquinho diferente da prova de planetário. E essa prova de carta celeste também vai ser mais para o final do ano. Vai ser próxima da segunda prova teórica, né? E também, no final do processo, aí, junto da segunda prova teórica, a prova de análise de dados, porque é uma prova que tem na Olimpíada Internacional, e então a gente achou importante incluir esse tipo de análise também. E vocês vão ter uma aula específica sobre isso, e, claro, em algumas das listas de exercício vai ter, de vez em quando, alguma tarefa que tem esse caráter, né, de tratamento de dados. Tá bom? Então, tudo isso vai constar do programa. Tá? Eu vou mostrar o calendário em seguida para vocês verem quando é que vai acontecer. Mas fiquem tranquilos aí que vai ter tempo suficiente para vocês se prepararem. Novamente, material de estudo recomendado, eu vou dar umas dicas mais para frente, tá? Mas isso eu falei na live, né? Que vocês têm alguns livros que nós recomendamos,
tá? Mas existem muitos livros sobre o assunto, não tem um livro que é o melhor, que seja essencial, tá? Isso é uma definição pessoal, mas tem alguns que são mais usados. E aqui, bem, em português, a referência mais comum é o livro Astronomia e Astrofísica, né, do Kepler de Oliveira e da Maria de Fátima Saraiva. É um livro que aborda astronomia, né, para nível até universitário, tá? Tem muitos cursos universitários que usam esse livro, né? Então vocês podem usar. Não é muito sofisticado, ele vai usar um pouco de cálculo, mas somente onde é indispensável, tá? Então ele é uma boa referência, vocês devem ter. Mas vai ter alguns conteúdos que ele não aborda na profundidade que é necessária. E aí nós temos mesmo que ir para a literatura em inglês. Então, 2 dos que são mais comuns são esses que estão aqui. Tá? A gente vai falar para vocês onde vocês podem encontrar um PDF desse livro, tá? Que é o Fundamental Astronomy, do Cartooning e outros autores, e o Modern Astrophysics, do Carol Yostley. Tá? São 2 livros também bastante extensos. Em particular, eu gosto mais do Carol Yostley, porque ele é mais completo, né? E tem muito mais exercícios também. O Fundamental Astronomy, ele tem, sei lá, uns 8, 10 exercícios por capítulo só. É bom para você treinar, mas o Carol Yostley tem dezenas de exercícios por capítulo. Né? Então, ele realmente ele te prepara muito bem, mas, novamente, são 2 livros que são para a universidade e estão em inglês, tá? Então, no começo pode parecer, sabe, meio pesado demais, mas não tem jeito, né? Gustavo, sim. o Astronomia e Astrofísica do Kepler, na versão impressa, não tem nenhum exercício. Mas o livro também está disponível no site do próprio Kepler e Maria Saraiva. E eles têm, então, no site, eles têm exercícios também. Tá? Sim. Inclusive, a versão online ela é atualizada, né? Eles colocam, estão sempre trabalhando, a Fátima, principalmente, sempre coloca coisas novas lá, tem simulações, né? Então é muito bom ir no site também para ver se tem alguma informação nova e, claro, os exercícios. E, finalmente, né, esse livro que foi publicado pela Aniket Sully, que é o secretário-geral da IOA, que é uma coletânea dos exercícios que já caíram na Internacional com a resolução. Né? No site da IOA, né, vocês vão ter também aí as provas e sempre que possível tem também a resolução. Vocês podem procurar também, tem alguns dos proceedings, né, que são os livros que foram publicados até a Olimpíada do Brasil, né, que depois ninguém mais publicou, né, Eugênio? E pronto. E aí lá, né, então tem bastante coisa no site da IOA, os exercícios que já caíram, e no livro da Aniket Sully também está organizado isso por assunto. Tá? Então é uma ótima referência para estudar esses livros. Temos os vídeos, né? Então tá aqui o Virgílio, né, que está com o canal dele. Ele, com certeza, ali toda semana está falando sobre vários tópicos. Né? Claro que é mais voltado para o público da OBA, né, o Virgílio? Para quem está se preparando para a prova da OBA agora, porque a prova vai ser agora esse mês. Mas depois que passar a prova da OBA, você vai o quê? Já focar para a seletiva, é isso? Isso, Mas tem uma playlist lá que é só seletiva também, que é só assunto mais voltado para a seletiva, que foi trabalhado no ano passado. Então, tem uma série de coisinhas lá. Tem agora, as resoluções, né, das provas que a gente aplicou, né, Virgílio? Tem as resoluções. Assim, de repente, se quiser, tem resoluções, tem várias coisas lá. E também, se quiserem, né, dá para gravar alguma coisinha, algum assunto, os alunos, algum exercício, alguma coisa, também dá para gravar e vou colocando no Drive. Eu só não vou colocar agora no canal para não assustar a molecada do nível 3 e 4. Eles põem um negócio lá absurdo, eles assustam, né? Então... Certo. Então, tem as playlists, né? Então, vale a pena procurar se tiver com dúvida um tópico específico. Corre lá na lista da playlist do canal do Virgílio para ver se já tem alguma coisa lá.
E tem o curso do professor Steiner, né? É o Astronomia, uma visão geral, que é o curso para os primeiros anos, para o primeiro ano de astronomia na USP, né? Um curso que talvez alguns de vocês irão fazer, né, mais para frente. E estão todas as aulas gravadas, eu acho que são mais de 50 aulas, que cobrem também aí todo o conteúdo que um livro de astronomia fundamental vai cobrir. Desde a esfera celeste, né, que é onde a gente vai começar, passando aí pelas estrelas, né, pela estrutura da galáxia, pela astrofísica extragaláctica, até a cosmologia, né, parte de telescópios, tudo isso está, então, nas aulas do Steiner, né? Então, eu recomendo mesmo que vocês assistam, né, para situar vocês, né? Então, não sei se você lava a louça em casa, se você cozinha, mas se você faz essas coisas, você pode botar, que nem eu, na hora que você está fazendo alguma coisa, né? Fazendo um exercício, não sei, algo que você não precise ficar olhando para a tela, né? Escuta que nem um podcast para você, né? É assim, gente, quanto mais vezes você vê aquilo, né, mais você vai aprender. Às vezes, na primeira vez, você não entende nada, entende muito pouco, mas depois que você volta naquele assunto 2, 3, 4 vezes, você vai, né, abrindo mais aí o seu entendimento. Né? Esqueci de falar do livro da Ola A, né, que o Klafki comentou aqui, né, o livro que foi preparado, né, pelo Tiago, pelo Júlio, o Felipe, quem mais que participou? O Canali também teve participação no livro da Ola A, Canali? Não. Não, Acho né? que eu fiz a introdução. Já fiz alguma coisa. Então, mas que também tem, né, os exercícios da Ola A, que são bem interessantes também. Né? Principalmente porque cobre, muitas vezes, problemas de astronáutica, né, que também é um assunto da IOA. Mas como na Ola A tem astronáutica sempre, vai ter uma presença maior desse tópico. Sim, o Gustavo, falando ainda de vídeos, gostaria de lembrar a todos que quase todas as aulas do treinamento da equipe passada foram gravadas e estão à sua disposição no site da UPA, lá no link chamado Vídeos, né? Você clica, não vai no canal, está lá no canal também, mas no canal já tem tanta playlist que de repente você nem acha, né? Você vai no canal da UPA, no lado esquerdo, escrito Vídeos, clica ali que aparece a opção de lista de vídeos. E aí você marca a coluna, que você quer fazer uma pesquisa, está no Excel, né? Então você marca a coluna, está escrito lá. Digita Ctrl F e coloca lá, por exemplo, o planetário. E aí você vai achar todos os vídeos cuja descrição é sobre planetário. Ou Bosco, né? Por exemplo, na aula do professor Bosco. Está lá gravado, entendeu? Então, provavelmente ele vai repetir a aula que ele deu no treinamento passado. Como o Gustavo disse, o ideal é que você já tenha estudado a matéria antes de ir para a aula, né? Então, se você quiser, você pode verificar os vídeos que temos aí à sua disposição de professores que participaram também no ano passado. Esse ano vamos ter muitos novos professores. Claro, não temos, então, suas aulas gravadas, mas de alguns temos, tá? Então, não esqueça, também pode dar uma consultada na nossa lista de 221 vídeos já disponíveis no site da UPA. Isso aí, bem lembrado, Canali. Tá? Já vi aqui que o João Gabriel está na sala. Né? Alguém disse alguma coisa? Ou está o microfone aberto? Alguém falou que acabou a luz, mas tudo bem. Tá, então calendário, gente, olha só. Calendário esse aqui é sujeito a alterações, tá? Porque pode acontecer imprevistos. E tá um pouco diferente do calendário que o calendário que eu apresentei no sábado passado, porque nós decidimos incluir a prova de análise de dados, né? Eu vou depois partilhar isso aqui no Classroom, tá? Para vocês terem como referência, mas se tiver alguma alteração, vai ser comunicado com antecedência. Então, como o Canali disse, são aulas todos os sábados, tá? Sempre às 9 da manhã no sábado. Então, vai ser já um compromisso que vocês terão aí nos próximos meses.
E durante a semana nós vamos ter aulas também no período noturno, com uma exceção aqui, que é a aula da professora Jane e do Antônio Mário, mas isso vai acontecer no final de julho, tá? Que eu acho que vai ser uma época que vocês não terão aula da escola, né? Tomara. Então não deve atrapalhar. Essas aulas à noite, elas não acontecem necessariamente no mesmo dia da semana, tá? Infelizmente não foi possível organizar dessa maneira, porque a gente depende da disponibilidade dos professores, mas a maior parte dessas aulas vai acontecer numa quarta-feira, tá? Então tem as datas, tá? Isso aqui, todos esses que estão em negrito já está confirmado, então, os professores já confirmaram que eu vou dar aula nesse dia e horário, tá? A gente vai colocar isso direitinho no Classroom para vocês marcarem as datas. Então a maior parte é na quarta-feira, mas tem um ou outro que não vai poder dar aula na quarta. E aí então vai ser ou na terça ou na quinta, tá? Realmente tem que olhar aí que eu não lembro o caso a caso, tá certo? Mas a gente, né, tá montando dessa maneira para proporcionar para vocês, né, a melhor cobertura possível aí nos assuntos, porque se nós fizéssemos somente aula de sábado, ia ser muito pouco, tá? Para cobrir todos os assuntos, né? A gente está aí finalmente com uma aula mais ou menos para cada assunto do sílabus da IOA. Né? Isso era a nossa meta. Tá? Se fosse na época presencial, né, essa primeira metade seria o treinamento 1, tá? E seria uma aula de manhã e uma aula à tarde, e a segunda metade ia ser o treinamento 2, com uma aula de manhã e uma aula à tarde nos 5 dias da semana. Né? Seria mais ou menos isso, caso fosse uma aula presencial. Agora, nesse caso, a gente teve que espalhar durante as semanas. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, que está perguntando a pergunta da Olipe e da Gabriela. É sobre os pesos. O peso eu vou falar daqui a pouco, é o próximo slide. Tá? Certo. E se as provas vão ser sobre os assuntos das listas anteriores? Sim, as provas e as listas são temáticas sempre que possível. Tá? Então, por exemplo, a primeira lista, ela vai abordar aí a esfera celeste, a astronomia de posição, né? Vão ser esses assuntos. O João Gabriel está aqui, daqui a pouco ele explica melhor as listas, tá? Mas elas são mais ou menos temáticas aí sobre esse grupo de assuntos que vão ser abordados aí nessa sequência. Tá? É claro que tem conceitos que eles são comuns, né? Por exemplo, magnitude. Magnitude é uma coisa que aparece em quase tudo da astronomia, né? A aula de magnitude vai ser a aula que eu vou dar aí na semana 4, mas vocês já aprenderam magnitude, né? Pelo menos o básico vocês sabem que é, né? O que é magnitude aparente, o que é magnitude absoluta, né? Como calcula a distância a partir da magnitude. Então, essas coisinhas, né? Pode ser que sejam abordadas aí, pedidas numa lista antes de esse conteúdo aparecer, né? Então, às vezes isso é inevitável, mas tem coisas aí que aparecem o tempo todo. Assim como mais para frente, alguns conceitos aí que já foram abordados, por exemplo, de posição, né, a extensão reta, declinação, que é coisa que vê lá no comecinho, pode aparecer mais para o final também. Né? Mas isso aí não tem jeito. Mas sempre que possível, e claro, o grosso aí do conteúdo das listas será mesmo sobre aquele assunto que vai estar acontecendo numa determinada semana. E a prova também, tá? As provas sempre vão ser meio que montadas pensando aí no que vocês já aprenderam, mas você vai ver que quando você chegar na prova 1, você já vai ver praticamente tudo, né? Só vai ficar faltando de importante aí meio interestelar e cosmologia e outras coisas, tá? Então já vai ter bastante coisa, dá para fazer uma prova bem completa com esses assuntos que foram abordados até a semana 7. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, mais uma perguntinha aqui. Tá bom? Então, esse é o calendário, vai ser abordado, vai ser compartilhado com vocês no Classroom. E lembre-se disso. Todo sábado agora, às 9, vocês vão ter que estar aqui com a gente. E durante a semana, vai ser à noite, quase sempre às 19 horas, só nessa quarta que não. E de vez em quando não vai ser na quarta-feira, vai ser em outro dia. Então tem que realmente ver quais são os dias que isso não cai na quarta-feira.
Vocês estão vendo aqui que na semana 4 tem uma aula que está a confirmar ainda, tá? A gente não sabe se vai conseguir um professor para falar desse assunto ou não, estamos tentando. Tá? Então, é a única aula que a gente não tá confirmada ainda, essa aula da semana 4 durante o dia da semana. Tá bom, vamos ver o que eu tenho agora, próxima. E tem pesos das provas aí, né? Acho que foi a Lipe que perguntou. Então, os pesos das provas, só um minutinho aqui, que eu tenho que fechar o chat um pouco, que está bem na frente. Então, a prova de planetário e a prova carta celeste tem peso 1. Tá? Essas provas vão ser aplicadas no mesmo dia da prova teórica, só que no período da tarde. Tá? Foi que nem foi na seletiva, na fase anterior. Vocês fazem a prova maior durante a manhã, aí a gente dá aí umas 3 horas para vocês descansarem um pouco, e depois faz essa prova que é mais curta, né? A prova de planetário, junto da P1, e a prova da carta celeste na prova 2, junto com a prova 2. A prova teórica 1 terá peso 2, a prova teórica 2 terá peso 3. Tá? É a prova que vale mais. Além disso, nós vamos ter as listas que vocês vão fazer e eventuais atividades, né, exercícios que apareçam aí, que o professor peça, né, durante suas aulas. Nós vamos fazer uma média, né, as atividades vão contar como listas e devem ser 8 listas, e a média dessas listas também vale um ponto no peso final. Tá? Não subestimem as listas, porque elas preparam vocês, né, e vão ajudar vocês a organizarem melhor as suas ideias, vão ser uma boa preparação para as provas. Tá? E pode ser que depois a gente teve caso já de vaga para a Olimpíada que foi definida ali na segunda casa decimal, na média final. E isso, uma lista, um pontinho a mais na lista, acaba fazendo diferença. Tá? Então, caprichem nas listas. Às vezes a pessoa fala, uma lista só vale peso 1, né? São 8 listas, né? Deixa para lá, mas não é assim, não. É coisa que define vaga, uma lista bem feita. E a prova de análise de dados, que vai ser, né, a última prova que vocês vão fazer no dia 8 de... Desculpa, no dia 7 de... Agora eu já não lembro como que é. Agosto. É dia Agosto. 7 de agosto, isso. Dia 7 de agosto, essa prova tem peso 2, tá? Então ela conta o mesmo peso da prova teórica 1. Tá? Lembrando que na Olimpíada, na IOA, a prova de análise de dados, ela vale 25% da prova total, né, da nota final. É 50% a prova teórica, 25% a análise de dados e 25% a prova observacional, que no caso aqui para a gente seria planetário e carta celeste. Então a gente segue mais ou menos a mesma distribuição de pesos da Olimpíada Internacional. Então, as provas teóricas estão valendo metade, as demais atividades estão valendo metade também. E somando todos esses pesos dá 10. Tá bom? E aí vai ser calculada a média final. E vão ser formadas aí, como a gente já disse, 2 equipes para a IOA, a equipe principal e a equipe convidada, e uma equipe para a latino-americana. Esqueci de comentar aqui, mas acho que vocês sabem que a equipe para a latino-americana tem que ser mista, né? Ou seja, tem que ter pelo menos um integrante de cada gênero. Né? Então pode ser 4 meninos e uma menina, ou 4 meninas e um menino. Né? Tem que ter alguém. E nos últimos anos nós temos pedido isso também para as equipes da IOA. Nós sempre queremos levar uma menina, né, para cada Olimpíada. E então a gente também inclui isso. É bom sempre reforçar aqui que a OBA é uma das poucas Olimpíadas que promove essa ação afirmativa. E em todas as etapas, né, inclusive para a etapa que vocês estão agora do treinamento, nós temos reserva de vagas para mulheres, nós temos reserva de vagas para estudantes de escola pública. E o que tem acontecido nos últimos anos é que nós não temos mais que estar usando essa reserva de vagas para chamar quem não teve a nota. Tá? Então, está fazendo efeito, sabe? Porque quando, né, uma menina, alguém que é de escola pública fala, nossa, eu tenho mais chance nessa Olimpíada, ela vai lá, ela estuda mais, ela se aplica, né, vê que não é exclusivo para, né, quem é de um determinado perfil,
né? Infelizmente, nos últimos anos aí não temos mais que usar essas vagas. E até mesmo para a equipe que foi para a Olimpíada já, nós tivemos várias vezes, não precisamos invocar as vagas de reserva para mulheres, por exemplo, para montar as equipes. Tá bom? Isso, claro, vai estar no regulamento que vai ser compartilhado com todos. São muitos itens, né? Então, a gente coloca lá. E é sempre bom lembrar que as Olimpíadas em si, elas têm alguns critérios de idade e escolaridade. Tá? Eu não sei se é o caso de alguém que está aqui, realmente eu não olhei, se tem alguém que já terminou o ensino médio, tá? No ano passado, em 2020. Tá? Então, se alguém terminou o ensino médio em 2020, não pode participar da internacional. Tá? A IOAA, ela só aceita estudantes que estão cursando o ensino médio em 2021 ou que vão terminar o ensino médio em 2021. Tá? Isso porque em muitos países o calendário escolar é diferente, né? Ele termina no meio do ano. É o caso aqui de Portugal, por exemplo. Tá? Então, um aluno que está no ensino médio agora, né, no último ano, ele vai terminar o ensino médio em junho ou em julho, só que a Olimpíada é depois só, né? Só no final do ano. Então, essa pessoa pode fazer. No caso do calendário brasileiro é diferente. Né? Então, no caso, somente aqueles alunos que ainda estão no ensino médio vão poder ser chamados para a internacional. Tá? Se já teve alguém que já terminou no ano passado, vai ter que ser necessariamente para latino-americana, mesmo que fique em primeiro lugar. Tá? E a outra coisa, que é uma regra específica da OLAA, é que não pode estar fazendo universidade, faculdade. Tá? Se tem alguém que já terminou e está na faculdade, então essa pessoa não vai poder nem ir para a IOA, nem para a OLAA. É o que acontece. Essas são as regras. E tem, claro, uma regra de idade, tá? Que vocês têm que ter nascidos aí de 2001 para frente. Tá? Tem que ter menos de 20 anos até uma certa data, mas sei lá, eu acho que não tem ninguém que está nesse caso aí de ser quem vai fazer 20 anos esse ano. Tá? Então, novamente, esses critérios aí da composição da equipe, os pesos da prova, as datas da prova, calendário, vai estar no Classroom e vai estar também no regulamento que nós estamos terminando de preparar e que vai ser enviado para todos por e-mail e também, obviamente, no Classroom, aquela carta bonita da OPA. Sim, estão perguntando, Gustavo, na equipe convidada também terá que ser mista, tá? Sempre será mista. Sim, sempre mista. Tá? Sempre será mista. E ele falou alguma coisa? Da Olimpíada Latino-Americana, não se surpreendam, porque o país organizador, ele pode participar com 2 equipes. Tá? Então, só o organizador. Só o país organizador, ele pode. Pois a argumentação é que, quando é presencial, né, o país organizador despende um volume enorme de dinheiro para organizar o evento, hospedar as pessoas e tal, né? Que seria muito justo que ele desse oportunidade para 10 alunos do seu país participarem daquele evento, entendeu? E acho que houve ocasiões em que houve até alunos do país, ouvintes. Eles participavam das palestras e tal, entendeu? Só para aproveitar, né, a ambientação do que era uma Olimpíada Internacional. Não participavam oficialmente, mas compartilhavam lá das visitas, das palestras, etc. Né? Ok. Boa. Mais algum comentário aí? Talvez, não sei se está mais para baixo ou na próxima transparência, como se processa quem vai para qual Olimpíada? Não, eu não fiz um slide, tá? Mas nós vamos fazer, posso explicar aqui. Vai ser igual foi o ano passado. Nós vamos perguntar para cada aluno qual que é a Olimpíada da sua preferência. Se ele prefere ir para internacional ou se ele prefere ir para a OLA. E então ele vai ter uma primeira opção e uma segunda opção, certo? E aí, quando nós formos montar as equipes, nós vamos pegar o primeiro colocado, ele vai na primeira opção. Segundo colocado, ele vai, né, para a sua primeira opção. Né?
Aí vamos supor que os 5 primeiros colocados escolheram ir para a aula A. Tá? Se o 6º colocado botou a primeira opção aula A também, ele não vai conseguir, porque já foram ocupadas as 5 vagas. Aí ele vai para a segunda opção. Né? E é assim que funciona, é como para a faculdade. Né? Você faz sua primeira opção, se não tiver mais vaga, você vai para a sua segunda opção, e isso por ordem da nota. E é assim que monta. Então, vocês que escolhem qual Olimpíada vocês querem ir, e, claro, levando em conta o critério de elegibilidade, que esses que estão aqui, da sua idade, e se você já terminou o ensino médio ou não. Tá bom? Eu imagino que a maior parte queira a internacional como primeira opção, mas se alguém quiser ir para a aula A, pode colocar como primeira opção. Já teve casos, né, que as pessoas escolheram a aula A primeiro. Então, acontece. Ok, e esse é o último slide. Algumas dicas de estudo a gente já falou, mas é só para reforçar. Né? Então, nós pedimos para os professores, tá, que se eles quiserem propor algum, fala, olha, estuda esse capítulo do livro, assiste exatamente esse vídeo, ou, né, faça algum exercício, né? Nós vamos compartilhar isso com vocês. Então, o Bosco já enviou para mim o que ele quer que vocês leiam antes da aula. O Júlio Klafke, que está aqui, que também vai dar aula no comecinho, pode mandar, tá, esse conteúdo, se você quiser indicar alguma preparação. Tá? Mas mesmo assim, se ninguém falar nada, né, que é para você não estudar nada antes da aula, não. Vai lá ver a aula do Steiner, dá uma lida nos capítulos, você já tem todo o calendário, você tem os livros, tem o sílabus, tem os tópicos que vão ser abordados, então isso vale daqui para frente, tá, gente? Vocês estão na escola, ainda sei que alguns de vocês já estudam dessa maneira, tá? Mas depois, na hora que chegar na universidade, esse é o caminho da tranquilidade. Que é muito comum, a pessoa chega na universidade e acha que vai chegar lá que vai aprender na aula do professor. Né? E o professor, ele está lá mesmo que só para revisar a matéria, sabe? Só para passar ali, enfim. Ele é um facilitador da aprendizagem. Né? Porque tem muita coisa, né? Muitos conteúdos. E vocês já viram aqui, tanto de coisa que caia na Olimpíada, não tem como o professor ensinar tudo isso numa aulinha de 2, 3 horas. Né? Então, vocês têm que realmente montar uma programação de estudos aí pessoal, ver o que vocês vão fazer cada dia, o que vocês vão fazer, tá? Façam um planejamento, aproveite agora, né? Essa primeira semana aqui a gente não vai ter nenhuma lista, tá? Já perguntaram, então não vai ter lista essa semana, né? Não que eu saiba, pelo menos. Né? Pode ser até que a gente solte a lista, mas vocês vão ter um prazo ainda para resolver. Mas aproveita agora esse comecinho para fazer um planejamento de o que vocês vão estudar, tá? Para chegar no dia da aula mesmo, já com o conteúdo já pelo menos, né, visitado alguma vez, e para vocês realmente poderem usar o professor lá para tirarem suas dúvidas, perguntarem coisas realmente que estão incomodando. Né? Assistam as videoaulas, né? Então, a aula que já foi dos treinamentos da OBA do ano passado, as aulas do Virgílio, as aulas do professor Steiner. Sempre que possível, façam os exercícios dos livros, façam os exercícios das Olimpíadas anteriores, ou pelo menos dê uma olhada para saber se você sabe como fazer, se você não sabe nem como começar, e separe aqueles que, né, que realmente estão te perturbando mais para tirar a dúvida com o professor no dia da aula. Tá? E também com os tutores, sempre, né, tá lá o Discord para isso. Tá? Bem, a gente já falou disso várias vezes, então não é novidade, mas é sempre bom reforçar, né, porque para a Olimpíada, quem for selecionado para as equipes olímpicas, né, vocês vão ter que ter uma base muito boa, porque aí, né, tá na nossa também, né, que no nosso treinamento, na hora da prova, quem vai estar mais bem preparado que vai ter um desempenho melhor. Ok. Tá, falta o último aqui slide, vocês já viram esse também, mas só mostrando aqui os professores que vão participar, né, a gente está muito contente de ter todas essas pessoas ajudando, né, alguns já são veteranos aí de treinamento, né, o professor Reinaldo, o professor Ricardo, o Bosco já teve muitos treinamentos, a Jane, o Rodolfo, a Leomárcio está sempre conosco também, Thiago, Júlio, Virgílio, mas tem caras novas, né? Tem a da Flon, a Simone, né? Tem o Vaguinho,
tem a Duília, que vai falar conosco, lá dos Estados Unidos, a Alessandra também está nos Estados Unidos, vai falar com a gente, o professor Cássius, né? Então, a professora Maria já foi ano passado, então tem, né, um grande time aqui mesmo de professores, todos altamente gabaritados aí para dar a melhor aula possível e pessoas que querem ver vocês aprendendo e indo longe. Ok. Tá bom? Gustavo, Sim, eu vou parar, eu terminei. Um comentário aqui. Eu acho que quase todos a matemática que vamos usar aí nas diversas aulas, de certa forma, é familiar para vocês. Bem, não tentem entrar na parte de nenhum livro que envolva integrais e diferenciais, porque isso não faz parte do nível das Olimpíadas. Tá? Então, se você pega o livro do Kepler, o começo todo é tranquilo, o finalzinho lá é tudo tranquilo, que é história também, telescópios, e aí o meio dele, evolução estelar, integrais para cá, para lá, diferencial e integral diferencial. Não entre nessa área, porque ninguém vai exigir esse conhecimento seu. Então, não perca tempo em estudar nada que esteja envolvendo cálculo integral diferencial. Né? Entrou ali, pô, você já sabe que é um terreno desnecessário de você entrar. Pode dar uma olhada se quiser, tá? Mas não perca tempo nisso. Né? Por outro lado, de toda a matemática que a gente vai precisar, aqui certamente é a mais estranha para vocês, são as aulas do Bosco, né? Que talvez o Júlio vai mencionar um pouco, não é, Júlio? Que é a tal trigonometria esférica. Vocês não viram isso, ninguém vê isso no ensino médio. Bem, talvez o Júlio tenha visto isso quando ele fez o ensino médio dele, né? Mas ninguém vê isso no ensino médio, trigonometria esférica, né? E a aula do Bosco vai ser só sobre trigonometria esférica. Então, as equações, claro, seno e cosseno, parará, tudo que você sabe. Mas não tem nada a ver com a trigonometria lá euclidiana, né? Então, é ali que vão fazer as fórmulas estranhas, né? Uma geometria estranha, digamos assim, em relação a tudo que você já aprendeu. Então, já vê antes os vídeos do Bosco, ele gravou 2 aulas, está aqui, vê, revê, né? Desenha lá tudo que ele está desenhando, você redesenha, né? Escreve de novo. Certamente vocês são talentosos, se chegaram até aqui porque vocês têm métodos de estudo, entendeu? Não é porque só você é inteligente, você tem foco, mas é porque você também tem um método eficiente de estudo. Né? Eu dou aula na faculdade há muitos anos, sempre tem aquele aluno lá que toma nota numa folhinha, né? Com caneta. Quando ele precisa rabiscar alguma coisa, ele rabisca, depois ele escreve no verso. Aí eu pergunto para ele, na sua casa você vai passar limpo isso tudo? Não, professor, eu boto tudo numa pastinha lá e tal. Ou seja, é aquele aluno que dificilmente tem uma nota boa nas provas. Porque não tem método, né? Tudo bem que outros anotam tudo, mas só anotar não quer dizer nada, né? Mas você tem que ter método de estudo, né? Então, pega um assunto, destrincha, estuda todo ele, né? E depois faz 20, 30 exercícios sobre aquele assunto. Porque ao você manusear aquelas equações, aqueles desenhos, aquilo vai ficando na tua cabeça, entendeu? Nosso cérebro é seletivo, nossa memória é seletiva. Você usa, você guarda. Você não usa, você não guarda. Não é igual o HD do seu computador, que você deleta ou grava, né? Não. Nosso cérebro é mais esperto, né? Se você não usa, ele apaga. Fica na memória temporária, né? Você guarda por um pouquinho, depois vai embora, né? Puxa, eu vi isso, mas não me lembro mais, mas eu já vi isso, né? Mas quando você pega aquilo lá, gasta horas estudando aquela teoria, depois você gasta mais horas fazendo 20, 30 exercícios bem feitos sobre aquele conteúdo, meu amigo, não tem quem mais vai apagar isso da sua cabeça. Bem, talvez daqui a 20 anos, né? Mas não apaga mais, né? Então, não adianta, vou fazer a prova da EOA do ano passado. Bem, tem vários conteúdos lá. Você só vai estar apto a resolver a prova de qualquer ano quando você tiver terminado todos os treinamentos aqui, quando você estiver lá perto de ir para a EOA. Aí sim,
vou pegar a prova do ano passado e vou resolver ela inteirinha sem olhar nada. Aí você tem que fazer isso, você tem que estar apto a fazer isso. Mas você está começando agora, não adianta, entendeu? Porque lá tem exercício de todas as áreas. Não, você tem que ter método, você tem que ter um foco. Você descobre qual é o seu método, que funciona. Mas tem que ter um método, não pode ser bagunçado. Ah, hoje eu vou estudar isso, meia hora da tarde eu vou estudar aquilo, amanhã eu faço exercício daquilo. Não sei, se o seu método é assim e funciona, tudo bem. Pelo menos, para mim, eu pego um conteúdo, eu estudo aquele conteúdo, faço um monte de exercício daquele conteúdo, aí vou para o próximo conteúdo, eu vou passo a passo. Porque o próximo eu sei que vai depender do anterior. Né? Então, precisa ter um método, pessoal. Planetária. Sei lá, pergunta para os colegas que já foram para as Olimpíadas anteriores qual foi o seu método para estudar o céu, memorizar o céu. Né? Tem até cursos aí, recursos mnemônicos, recursos mentais para você memorizar listas telefônicas e coisas do tipo. Né? Não é o caso, né? Mas você vai precisar memorizar coisas do céu. Como fazer para memorizar? Desenhos do céu, posições de estrelas no céu. Né? Não é só olhando no estelário. É desenhando, pessoal. Desenhando. Porque não tem como você fazer exercícios sobre cadê as alfas, né? Não, você pode fazer os seus próprios exercícios. Hoje eu quero escrever o nome de todas as alfas das 15, sei lá, estrelas mais brilhantes, não sei o quê, entendeu? Então, faz impondo para você alguns desafios. Tá? Eu me lembro que uma vez estava indo, acho que para a Olimpíada Latino-Americana, tinha uma aluna indo conosco, e ela tinha folhas, e no avião, em cada folha tinha uma constelação desenhada. Então, o método dela era esse, em cada folha fazer lá o cercadinho da constelação, né? Cercadinho, né? Da constelação, e aí ela ia memorizando, revendo, claro, né? O nome das estrelas daquela constelação. Tudo bem, não vai perder tempo em memorizar as estrelas da constelação da girafa, porque ninguém vai perguntar, né? Seja esperto, é claro, né? Você não vai memorizar 88 constelações, certo? Mas tem estrela bem brilhante, né? Certo? Esperto, né? Entendeu? Então tem o seu método, pessoal. Tem que ter método, né? E programa para cobrir tudo que está no conteúdo que vai ser abordado nessas Olimpíadas, né? A gente vai ajudar um pouco, mas a gente só vai ajudar. A responsabilidade de aprender, como o Gustavo disse, é sua, né? Não tem jeito. Né? De repente, lá na escola, o professor tem a responsabilidade de te ensinar. Mas você sabe, se você não quiser aprender, não adianta que o professor faça, você não vai aprender. Né? Mas vocês são especiais, é claro. Né? Gostam de estudar, gostam de aprender, sentem prazer em entender um novo conceito, uma nova equação. Né? Então, isso que é importante, ter prazer em aprender, porque aí você não vai ter que perguntar quantas horas você vai precisar dedicar aqui aos estudos. Né? Você vai ver que você vai tentar ficar 24 horas estudando, tudo bem. Depois você cansou um pouquinho, aí você vê que seu cérebro já está pedindo arrego, né? Então você vai descansar um pouquinho, né? Tá? Uma caminhada, levantar, aquela coisa, né? Mas tem que ter método, tá bom? E, se possível, compartilha com os coleguinhas aí, né? Os métodos, né? Até com os ex-olímpicos aí e tal, né? Deve ter tido alguns métodos que funcionaram bem, né? Tá bom? Mas é isso, pessoal. Eu ia aproveitar para convidar o João, se tiver mais algum ex-olímpico, aqui para falar sobre isso, né? Porque perguntaram aqui, né? Quantas horas, né? Acho que eles podem dar o depoimento melhor que ninguém, como que eles se prepararam. Né? E aproveitar também, pedir para eles falarem sobre as listas, tá? Então, acho que esse é um bom momento passar a palavra para eles. João Gabriel, você está aí? Tô sim. Estão me escutando? Sim, pode falar. João, posso fazer só um comentário, Gustavo? Sim, força. Não, é que a respeito lá das aulas do Bosco e da trigonometria esférica, eu sugeriria, nossa, que palavra estranha, que o pessoal se focasse bastante na questão da visão espacial e da capacidade de planificação, que eu acho que é o mais difícil na trigonometria esférica, é você conseguir visualizar todos aqueles triângulos que nós estamos acostumados a ver no plano, né? Ver desenhado numa esfera projetada no plano. Eu acho que essa é um desafio muito grande.
né? O que eu vejo mais de dificuldade nos alunos é essa capacidade de planificação da esfera celeste. E a outra coisa é com relação ao cálculo, né? Por exemplo, o livro acho que de resultados, né? De respostas, de soluções da IOA, tem alguns exercícios que usam cálculo, né? Mas eu acho que é um artifício do cara que fez o gabarito, porque todos aqueles exercícios podem ser resolvidos sem cálculo. Então, é uma questão só de procurar uma solução que não use o cálculo diferencial. Isso principalmente em mecânica celeste. Se você pega um livro de mecânica celeste, praticamente a solução das equações de Kepler, essas coisas, é tudo por cálculo, mas dá para fazer com geometria plana, então é tranquilo. Legal. Eu queria falar uma coisa também antes dos ex-olímpicos falarem, rapidão, que eu vi aí, tem um ponto que eu acho que é interessante, que a gente falou, ver os exercícios e tal, acho isso muito, muito legal, mas assim, de repente, o Gustavo, podia, se o aluno estivesse estudando aquele assunto, já jogar o exercício um pouco antes para a gente, porque esses exercícios das internacionais, eles são às vezes muito longos. De repente, numa aula, jogar um exercício, a discussão pode durar horas, né? Sobre um... Eu acho que seria legal para o professor já chegar até mais preparado para... Olha, tal exercício, tal aluno perguntou de um exercício, acho que vocês deviam seguir esse caminho. Não sei, eu acho que exercício é uma coisa que pode tomar um tempão da aula. Com certeza toma. Nós estamos recomendando, né, para os professores para eles darem uma olhada nos exercícios antes das aulas, mas nem sei se todos vão conseguir, né? Mas a orientação é que eles olhem os exercícios e que eles escolham aí um ou dois para falar durante a aula. Mas vamos ver como vai funcionar. Tá bom, vai lá, João, pode ir. E aí, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Parabéns por terem passado por essa etapa aí, né? Que eu sei que não é fácil. Em relação às listas, falar um pouquinho delas. Vão ser 8 aí, né? Como o Gustavo falou. A primeira lista ela vai ser uma lista de transição, então ela vai cobrir todos os tópicos, né? Que geralmente caem na barra, só que assim, num nível de transição, de fato, da barra para o treinamento, que a gente sabe assim que o nível no treinamento costuma ser mais elevado, né? Então, a gente não quer colocar uma lista logo muito difícil para vocês, para não assustar muito, né? E depois, as listas elas vão ser temáticas conforme as aulas, né? Depois eu acho que a segunda lista vai ser de astronomia de posição, depois vai ser mecânica celeste, mas enfim, vocês vão receber certinho um calendário em relação aos temas das listas. As listas vão ter de 5 a 7 questões e sempre vai ter ou uma questão de carta celeste ou uma questão de análise de dados. A gente vai ficar alterando, assim, de lista para lista, cada um desses conteúdos, que é muito importante também. Perguntaram aqui em relação a tempo de estudo. Eu não sei dar uma resposta concreta, porque eu acho que isso depende de aluno para aluno. Tem aluno que tem, sei lá, outros focos também, acaba não conseguindo estudar tanto. Pro meu caso, eu acho que eu estudava um pouco todo dia, assim, um pouco, não lembro exatamente esse pouco, mas eu sempre foquei muito em aprender a fazer muita questão, a fazer IOA antiga. Eu pegava a Olimpíada de outros países também, como dos Estados Unidos, Singapura. Isso me ajudou muito, eu acho. E vai ajudar vocês também, acredito eu. As listas, elas não são fáceis. Provavelmente vai ter alguma outra questão lá, uma questão ou outra que vocês vão ficar com dúvida, mas não existam, porque esse processo é muito importante de lutar para saber como encontrar solução. É muito importante que vocês aprendam isso a chegar no resultado sozinho. Então, eu acho que talvez a lista é a maneira estratégica, né, didática de vocês conseguirem aprenderem mais no treinamento para conseguirem mandar bem nas provas. Em relação às provas também, como o Gustavo já falou aí, ele vai cobrir conhecimento das listas, né, das listas prévias. É claro que a gente pode cobrar um assunto ou outro que não esteja nas listas, né, que não tenha aparecido ainda na lista, mas a gente costuma dizer que, se caso isso aconteça, vai ser num nível estilo barra, entendeu? Não vai ser num nível tão avançado quanto vai ser as listas.
Então, não precisam muito se preocupar em relação a estudar algo que não apareceu nas listas ainda. É ideal que vocês estudem conforme vá passando as listas, né? E conforme as aulas dos professores também. Acho que é mais isso. Boa sorte para vocês. Eu sei que não é fácil, né? Essa saga aí de treinamento, aula, lista. Mas no final vocês vão ver que é divertido, que vocês vão estar aprendendo novas coisas. E também vocês podem obter uma recompensa lá no final, que é representar o Brasil numa Olimpíada Internacional, que é muito gratificante mesmo. Então, acho que é isso. Alguma dúvida podem falar lá no Discord. Aliás, em relação ao Discord, a gente vai dar fazer uma faxina lá, né? Tirar alguns alunos. A gente não fez isso ainda. Mas é isso. Usem o Discord também, que eu acho que é uma ferramenta muito legal para vocês interagirem entre si e interagirem com a gente também. E é isso. Bom trabalho aí para vocês. É isso, né? Isso. Obrigado, João. Não sei se tem mais alguém Obrigado, dos Jogos João. Olímpicos aqui para queira falar alguma coisa. Não, acho que não tem mais Acho que ninguém. não. Certo. Então, Eugênio. Acho que a gente cobriu tudo. Lembrando, a gente vai escrevendo os regulamentos, isso vai ser passado para vocês, como já foi dito aqui, então não se preocupem. Essa reunião ficou gravada, vai ser disponibilizada para vocês, então vocês podem rever sempre que quiserem. O professor Canali já falou que os vídeos das aulas do treinamento passado estão disponíveis lá no canal da OBA. Então, a próxima aula vai ser a aula do professor Bosco. Se vocês quiserem adiantar alguma coisa, vai ser bom vocês assistirem a aula, né? Ele provavelmente vai dar uma aula bem parecida com a aula que ele deu no ano passado, mas sempre tem alguma coisa nova que ele pode falar. Então, seria bom que vocês se adiantassem e já assistissem a aula disponível no canal da UBA. Serão 2 aulas, né? O Bosco vai dar 2 aulas, então, que estão disponíveis lá. Eu acho que foi dito tudo. Só uma correção. Boa sorte. A próxima aula é a aula de planetário, tá, Eugênio? Quarta-feira. É verdade, tem razão. Desculpe, tem razão. É porque eu fiquei só com as aulas de sábado na cabeça. Tá certo. Tem uma perguntinha aqui rápida do Bruno, se vai ser normalizada a nota ou não. Não me... Sim. Bom, acho que isso não tem muita... A gente vai tomar essa decisão, mas isso não tem muita importância nesse momento agora, né? Uhum. Não, é melhor vocês não se preocupem com isso nesse momento. Isso não vai alterar muita coisa. Você tem que tirar uma nota alta de qualquer maneira. É só tirar 10, tá tranquilo. Então, não se preocupem com isso. Se preocupem, sim, como o Gustavo falou, valorizem todas as listas que vocês forem fazer, os exercícios que forem valer nota, porque, às vezes, a disputa por uma vaga está lá na segunda casa decimal da média final de vocês. E, como o Gustavo falou, 1 ponto a mais numa lista pode fazer uma grande diferença. Também na prova de planetário, carta celeste, não desprezem nenhuma atividade que vale a nota durante esse treinamento. Pode fazer uma grande diferença. Sim, bom, eu acho que todo mundo já deve estar perfeitamente apto a manusear o estelário. Porém, caso você queira, também temos, acho que, 2 ou 3 aulas sobre o uso do estelário, tá? Uma que explicamos como funciona, para que servem os botões, e depois outras sobre o uso propriamente dele, né? Mas é algo que é gratuito, você pode praticar não só na tela do seu computador, mas você pode ir lá para fora também, quando o céu estiver limpo, né? À noite, com o seu celular, estelário instalado aqui, e avaliar o seu entendimento, né? do céu real, né? Vai que, de repente, segundo semestre, né? Puxa vida, todo mundo vacinado, vamos lá, presencial, né? Que maravilha, né? E aí a prova de céu real, né? Enfim, também temos aula de estelário lá no canal da UBA, tá bom?
Se não achar alguma coisa, manda e-mail aqui para mim, que eu indico lá, mas tem a lista de todos os vídeos, né, no site da UBA, no site, né, setor de vídeos. Aí marca lá a coluna, digita a palavrinha que quer procurar e você deve achar, tá bom? Isso aí. Gente, bom final de semana para todos. Obrigado pela presença. Tchau, tchau a todo mundo. Depois eu mando o link aí da reunião. Obrigado. Boa noite e até quarta-feira. Boa noite. É. O link já está lá no Classroom, tá? E aí vocês fazem as perguntas para a Bruna, tá? Estão Tá certo. da designação Bayer, fazer para ela, que ela que vai fazer a aula, tá bom? Eu não sei nada disso. Tchau, tchau. Ok. Tchau. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Ana Luz, Damasceno, Iaco, né? Jambojan, Curitiba. Tchau, bom final de semana. Bons estudos, hein? Bons estudos. Bons estudos. Bons estudos. Aproveita que não tem lista por enquanto. Faça a sua. Ok, acho que tiramos aí todas as dúvidas, todos estão aí tranquilos, né, quanto às regras. Aí, se tiver tempo de escrever tudo isso que foi falado, é bom, né, porque os professores deles mesmo não estavam, acho que nenhum presente, né? Mas se houver algo escrito, a gente pode mandar para os professores deles também, etc, né? Ok? Então, Eu vou preparar os e-mails dos professores também. Então, sempre que a gente passar um e-mail para eles, a gente vai fazer com cópia para os professores, como a gente fez no ano passado. Sim. É bom mantê-los informados. Eu mandei a nota de todo mundo, aos respectivos professores, conforme eu tinha prometido. Eu vi que tinha uns alunos aí já cobrando do Gustavo, né? Cadê minha nota, né? Mandei para os professores e quem mandou para mim, já mandei para o aluno também, entendeu? Então, é bom manter o professor sempre informado, né, do que estamos fazendo. Teve ali o André Gonçalves, ele escreveu para você, cobrando a nota? Você não lembra? Todo mundo que escreveu aqui, eu mandei. Todos que escreveram para mim, eu respondi. É que teve um aí que falou, já pedi para o canal, mas não respondeu. Eu falei, ele é muito ocupado no começo da semana. Sim, sou muito ocupado, cara. Segunda, terça e quarta, estou por aqui de aula, entendeu? E preparando prova da UBA. Aliás, mandei duas para vocês lerem. Eu sei. Estou cobrando, tá? Tem que ficar em cima mesmo, canal. E estou aqui em cima, então. Tá? E quando vai dar a resposta, então? Quando vai dar a resposta? Nessa semana agora. Estou batalhando no terceiro, nível 3 aqui. Pode deixar, eu estou batalhando no nível 4. Eu estou batalhando no nível 4, pode deixar. Quando fizer metade, manda, para a gente já ir dando aquela refinada, entendeu? Tá bom? Ok. E alguns estudantes me escreveram querendo saber as notas mais detalhadas, não a nota final, né? Eles queriam saber da prova teórica quais as questões, quanto eles ganharam por questão, e não a média final, não a nota. Se tiver Isso a gente não responder, responde. Uhum. Não, mas foram poucos, um ou dois que queriam saber com mas detalhe. Você deu a nota ou não? Sim. Tá, ok. Então, pode dar, não tem problema. Vai lá na planilha, copia a linha dele. É porque provavelmente o que a UBA enviou foi a nota final, né? A nota da prova teórica e a nota da prova de planetário, média final e classificação. E a média final. Então, não tem um detalhe da prova de teórica. Por questão. Por questão. Então, alguns estudantes queriam saber, queriam ter esse detalhe. Mas foram poucos. Thomas, quer falar alguma coisa? Não? Então tá. Okay. Só uma coisa, Eugênio, você prepara a carta, então? O do regulamento? Sim, preparo. Tá, ok. E aí, tenta incluir a programação, o regulamento, inclui tudo que você... Pesos, essas coisas, entendeu? Sim. Né? Data das provas, tudo por escrito, né? Pode deixar. A gente manda até para o pai dos alunos, viu, Tom? A gente vai mandar para o seu pai também, tá? O pai, sua mãe, a gente tem um e-mail aqui do pai e da mãe, a gente manda. Eu estou recebendo. Já estou recebendo. Tá, gente, eu tenho uma outra reunião agora.
Valeu. 10h30. Beleza. Então tá. Bom, tchau, tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Boa noite. Abraço. Boa noite. Bom dia pra vocês. Bom dia. Bom trabalho aí para vocês. Tchau. Valeu. Vocês também. Tchau.